Pai do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, professor, professora, glória a Deus por estar mais uma vez aqui, mais um podcast, na lição de número 12, né? Esse que é a nossa última gravação, né? Pelo menos do nosso grupo, né? E graças a Deus por a gente estar aqui com o nosso time completo mais uma vez, né? Ao longo dessa revista não foi fácil manter todo mundo junto, mas glória a Deus porque nesse encerramento a gente está, né? Aqui unido para falar sobre a palavra do Senhor, sobre essa lição tão importante, né? E para você que não me conhece, né, meu nome é Daniel, eu sou professor de adolescentes ali do Templo Central, aqui em Natal, e na minha companhia estão as professoras Gedide e Thaís, né? Aqui eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que elas se apresentem para quem não as conhece. Pai do Senhor. Pai do Senhor, a todos os professores que estão aqui assistindo e alunos também, pais que podem estar acompanhando, né, esta aula. Meu nome é Thaís de Paula, né, sou professora no Tempo Central, no Rio Grande do Norte, da turma de adolescentes e também atuo na área da psicologia. A paz do Senhor a todos, meu nome é Geditia, estou muito animada aqui, feliz com essa equipe também, grata a Deus, e convidando todos vocês para ficar até o final conosco, né? Para que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre o percurso de Paulo. Também sou Amém. psicóloga. Amém, glória a Deus. Por sinal, é um percurso que já está quase no encerramento, né? E nessa lição de número 12, queridos, que nós vamos discutir no dia de hoje, tem como título Os Amigos e Cooperadores de Paulo, né? É uma lição que ela vai falar bastante sobre aquelas pessoas que acompanharam Paulo em sua trajetória missionária. A leitura bíblica que fica ali em Romanos capítulo 16, e a mensagem que tem como é, informação: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão, né? Que se encontra ali em Provérbios capítulo 17, versículo 17. Né? E de forma apenas para contextualizar aqui, professores, professoras, a gente vai abordar muito sobre a questão da amizade, né? Aqui no Ei Professor, um tópico da lição, ele fala sobre exatamente a importância de nós fazermos um network, né? Uma rede de contatos, network que é a palavra da moda, né? A gente ter ali uma rede de pessoas que nos ajudam, que nos têm como companhia, né? E nada melhor do que começarmos a nossa aula, né? Fica aqui a título de sugestão, de começarmos sempre com perguntas, né? Porque perguntas, elas integram o aluno, né? O aluno se torna mais participativo, há uma quebra de gelo, né? E por que não começarmos perguntando o que é um bom amigo, né? São as perguntas que a lição deixa para que nós possamos perguntar aos alunos. O que é uma boa amizade, né? Será que quantidade é melhor do que qualidade, né? Será que ter muitos amigos é tão bom quanto ter um amigo único, mas um amigo que nos traga para perto do Senhor, né? São Ainda tópicos mais que vivemos na era das redes sociais, né? Existem milhões de amigos, as pessoas fazem questão de ter muitos seguidores, muitos amigos, Isso, né? Não exato. valorizam muito os números, né? Nas redes Os sociais. números, os likes, né? Os É, comentários, né? Uma vez eu vi Você não curtiu, né, a minha foto, isso, se não então curtisse, você né? não comenta é meu lá. amigo. Não Por que você não está me reagiu. seguindo? Pois Hein, é. Thaís? Exatamente. Então, eu peguei, viu? Olha aí. A gente perde a amizade por isso, né? Eita! É verdade. Uma certa vez eu estava na igreja e eu estava na galeria. Quando eu desci, aí cheguei e encontrei com um jovem, não era adolescente, era um jovem. Ele falou para mim, falou a paz do Senhor, e eu falei a paz do Senhor e falei: ô rapaz, te adicionei lá no Instagram, né? Que eu tinha aceitado a solicitação dele de amizade. Aí ele chegou para mim e falou assim: você aceitou, só faltou me seguir de volta. Aí, eita. Aí depois o que eu percebi que o seguir de volta é um ato ético, né? No âmbito das relações virtuais, né? Então, é um tema que a gente pode, né, queridos, abordar de forma preliminar ali com os adolescentes, né?
principalmente nessa época de redes sociais, Instagram, status, né? Enfim. E a lição, meus amados, falam sobre apenas alguns dos cooperadores da obra de Paulo, né? Paulo contou aí com infindáveis colaboradores, né? A obra do Senhor, e a vida de Paulo é uma prova disso, a obra do Senhor não é feita de forma isolada, é feita coletivamente, né? O próprio Jesus usou ali, embora ele não precisasse, mas ele usou colaboradores para fazer a obra, né? E a vida do apóstolo Paulo está aí para demonstrar isso. Então, a lição vai falar apenas sobre alguns, né? Algumas das pessoas que fizeram parte desse ministério do apóstolo Paulo. E o tópico 1... Inclusive, só interrompendo rapidinho, inclusive quando a gente lê Romanos capítulo 16, do 1 ao 16, a gente vê vários nomes que não estão aqui sendo abordados na lição, né? E aqui realmente é mais os que se destacaram, que tem mais informações sobre, né? E vai ser abordado isso ao longo da lição. Inclusive, só uma dica aqui, professor, que eu gostaria de deixar, para se tornar uma aula mais participativa, mais dinâmica com seus alunos, você poderia, um domingo antes, ou levar no dia da aula, inclusive na lição mesmo tem, né, falando sobre esses personagens, e pedir para que cada um aborde sobre esses personagens durante a aula, que assim eles conseguem aprender mais, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais do que quando, né, só ouve. Então, isso vai ser muito interessante para eles, se tornar uma aula dinâmica, né, e cada um vai abordando ali, você pode fazer uma premiação depois para aqueles que participaram, né, um chocolatinho, uma lancheirinha, uma coisinha assim bem legal, para eles estarem enturmados ali, se sentirem parte ali da dinâmica da aula. Só uma Exatamente, porque para facilitar. talvez fique enfadonho, né, para o adolescente, que o professor fique lá, fulano, vamos falar de fulano, ele foi isso, Beltrano foi aquilo, fulaninho fez aquilo, o casal tal fez aquilo, né? Talvez os alunos se sintam enfadonhados se for. Então, professor, professora, use sempre a criatividade, né? Para atrair a atenção dos seus alunos. A dica da professora Thais é realmente muito importante, né? Atrair a participação deles para que eles falem sobre... pode dividir aí, né, em grupos de 3, a depender do número de pessoas que a sua classe tenha, ou cada um fala sobre um personagem, né? Mas é importante atraí-los, né, para a participação nessa lição. Isso, e se não der certo a apresentação só do personagem, uma alternativa também, professores, é vocês pegarem a passagem bíblica que fala, né, do personagem e pedir para eles analisarem qual era o contexto, assim, fazerem uma dramatização de como Paulo passou pela situação e encontrou aquelas pessoas, criarem também uma história com base no que tem aí de subsídio, ou o professor levar um pouco mais de subsídio sobre a história do personagem, né, para eles criarem uma cena. Criem uma cena, e aí fazendo em grupos, talvez seja mais voluntária a participação do que se for cada um personagem. São opções, depende da sua turma, né? Exatamente. Inclusive, o uso da dramatização foi um recurso que eu já utilizei em aulas passadas e foram recursos que deram muito resultado, né? Os alunos riem muito, né? Eles realmente se integram e a aula ganha uma nova dinâmica, né? Com esse tipo de recurso. E, queridos, o tópico de número 1 da nossa lição, o tópico 1 vai falar sobre os homens, né, que fizeram parte ali do ministério do apóstolo Paulo. O tópico 2 vai falar das mulheres e o tópico 3 vai falar de um casal, né? E o tópico 1, que vai falar sobre os homens, que a gente já adentra nesse tópico, vai começar falando sobre Lucas, né? Lucas, que foi médico, né, escreveu o livro de Atos, escreveu um dos evangelhos, né? Lucas, que era gentil e médico, e estava ali, né, sempre na companhia do apóstolo Paulo, né? Uns entendem, e a lição traz isso, que o livro de Atos seria uma continuação do evangelho de Lucas, né? E ele estava sempre ali ao lado de Paulo e de seus
companheiros. Inclusive, o Evangelho de Lucas, ele é reconhecido como um dos mais detalhados dos evangelhos, né? Lucas gosta de trazer muitos detalhes, né? A presença do Espírito Santo é marcante no Evangelho de Lucas, né? Então, Lucas tem essa característica, fala muito sobre Espírito Santo e fala muito sobre detalhes, principalmente detalhes geográficos, né? Eu estava lendo recentemente um livro de apologética cristã, em que ele fala que Lucas fez inúmeras referências geográficas, e todas essas referências geográficas que Lucas faz foram descobertas pela arqueologia, né? Demonstrando aí uma prova, né, da veracidade das escrituras, né? Então, Lucas é o primeiro colaborador que a lição faz referência, né? Como o segundo colaborador, a lição também fala sobre Barnabé, tá certo? Inclusive, eu quero deixar à vontade as professoras para, caso elas tenham alguma contribuição, elas falem, tá certo? Professor E, Daniel, sim, eu acho interessante a gente explorar uma coisa, só voltando um pouquinho em relação a Lucas, que ele era médico, né? Imagine o que era a função de um médico no tempo antigo. Não deviam haver muitos médicos, né? No tempo da igreja primitiva, a gente está falando do início dos séculos, e a medicina era muito voltada para descobertas ainda. Então, certamente, ele era também uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tinha reuniões de estudo, que trabalhava ainda com aquelas ideias da alquimia, né, no sentido de medicações e houve eu não vou saber me situar bem temporalmente, mas eu acho que mais para a idade moderna é que acontece a questão das dissecações e tal. Acho que nessa época ainda, no início que aqui a gente está falando de 60, depois de Cristo, né? E aí, imagino que ele não era uma pessoa desocupada, de forma alguma. Todos os cooperadores, professores, que a gente precisa destacar, todos os cooperadores de Paulo foram comprometidos também com o Evangelho. Eles creram no Evangelho e eles passaram a defender o Evangelho. Às vezes a gente justifica, ou algumas pessoas justificam, a não cooperação na casa do Senhor por conta de atividades seculares. Olha só, e aí, qual é a função? Eu acho que Deus já sabia disso, né? Ele é onisciente, já sabia. O povo vai dizer, não, porque eu não posso, porque eu trabalho muito. Olha aí a função que tinha aí na Bíblia, médico. Será que o médico trabalha? Será que a responsabilidade de um médico, que é a vida das pessoas, a saúde das pessoas, a gente pode comparar né? Não, eu não vou, não, eu não posso participar porque eu estudo, né? Porque eu trabalho. Então, assim, é uma lição belíssima. E Deus tem ministérios específicos para pessoas que têm formações específicas, né? Tá? E Daniel trabalha no Ministério Público. E tem a função de advogado, né? Deus tem um propósito para ele lá, na função, a forma que ele fala, a forma que ele escreve, a formação, os conceitos que ele usa, isso tudo foi permissão de Deus, né? E quando ele traz isso para a casa do Senhor, isso é potencializado por Deus, né? Todos os cooperadores não eram só, a gente sempre ouve dizer assim, os discípulos de Jesus eram pessoas simples, né, indoutas, né, que fala, mas os cooperadores de Jesus também foram pessoas lá estou lembrando aqui de Nicodemos, né, que eram doutores da lei, né, tem outros que eu não estou lembrando agora. O que cedeu o túmulo para Jesus também não era uma pessoa indouta, era um culto. José de Arimateia, muito obrigada, professora. José de Arimateia era uma pessoa do ambiente seleto, né, socialmente falando.
E às vezes a gente fica com alguns mitos, né, na cabeça de que a gente, porque trabalha, porque estuda, não pode cooperar na obra de Deus. Não, Deus tem propósito para nós também, né? Para todos. Exatamente, como a professora Judídia falou, né, usando propósitos específicos, né, muitas vezes formações específicas, né, e realmente essa ideia de que cristão são pessoas que não têm uma intelectualidade muito avançada, cada vez mais está fazendo parte do passado, né, um preconceito do passado, e a gente pode ver isso através de vidas na Bíblia e também hoje em dia, né. Você tem, por exemplo, o professor Marcos Eberlin, da Unicamp, né, professor que fala muito sobre pós-doutor em biologia, que fala sobre, que é evangélico. Então, assim, para citar apenas um pequeno exemplo de vários, né, que existem sobre essas pessoas intelectualmente comprometidas com a Bíblia. E, queridos, mas avançando, nós vamos falar também sobre Barnabé, né? Barnabé que foi um cooperador muito presente, né, na vida de Paulo, foi ele o seu companheiro de primeira viagem, né? E a vida de Barnabé é conhecida pela conciliação, né? Como intermediador. Barnabé tem essa característica muito forte, né? Quando Paulo sai de Damasco para ir para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, naturalmente os apóstolos ficaram com medo, né? Ih, será que esse cara é convertido mesmo? Sei não, ele está querendo enganar a gente, né? E foi Barnabé que convenceu os apóstolos, né? Exatamente da conversão de Saulo, dando testemunho, né? E mais tarde vai haver um desentendimento, né, entre Barnabé e Paulo a respeito de João Marcos, e Barnabé vai ficar com João Marcos, né? Barnabé fazendo jus aí o seu significado do seu nome, né? Filho da consolação. Ele é aquele que pega no braço assim e não deixa não, né? Você eu não largo não. É verdade. Inclusive, é um grande exemplo também, né? Porque a lição até fala que ele cria no potencial das pessoas, né? Assim como ele creu no potencial de Paulo, né? Ele também creu no potencial de Marcos, que veio a escrever um dos evangelhos também, né? E futuramente Paulo reconhece isso, né? Em um versículo em 2 Timóteo 4:11, ele reconhece isso, chamando Marcos para ajudá-lo futuramente em uma obra lá que ele estava fazendo. Então, assim, isso mostra também a importância de estar acompanhado com pessoas diferentes de nós, né? Porque naquele momento eles tiveram desentendimento, né? Ele não compreendeu o ponto de vista de Barnabé, mas Barnabé ensinou a Paulo também nisso aí, de entender e compreender as outras pessoas, suas dificuldades, né? E ajudar no crescimento delas, né? Então, aí, Barnabé nos dá esse grande exemplo de realmente acreditar nas pessoas e contribuir, né, para o desenvolvimento delas, tanto na vida espiritual, né, como crescimento pessoal. É muito importante ter pessoas assim perto de nós E também. mesmo isso. E também, professora, mesmo tendo companheiros, a gente não abrir mão de algumas convicções, da gente saber se posicionar nas nossas amizades. Esse é um fato importante também, porque onde há pessoas, há conflitos, né? Então, às vezes, a gente pode exemplificar para o nosso adolescente que cooperadores, companheiros, amigos, podem divergir em algum momento, porque somos pessoas diferentes, né? Mas que isso não precisa ser motivo de afastamento, de separação, de inimizades. A palavra é essa, né? E quando a gente está na igreja, na nossa comunidade, a gente tem que agir como Jesus agiu, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, e a gente precisa saber ouvir, desenvolver as habilidades de ouvir, né? A habilidade de empatia, que é a gente olhar para o outro com o olhar do outro e não só com o óculos da gente, né? E assim E a essa gente aprende também, né? Com certeza. Com os outros. Isso. E é importante, professor, você destacar para o seu aluno que essa é uma habilidade que não vem com o nascimento, não. Que a gente precisa desenvolver as nossas relações interpessoais.
que a gente precisa se trabalhar, engolir os sapos, contar até 10, porque algumas vezes a divergência, o conflito aparece, e depois desse conflito, a amizade fica fortalecida, por quê? Porque se passou por uma situação difícil e aquilo foi superado, né? Isso. Após uma Exatamente. crise sempre vem um progresso. Sempre tem um progresso. Exatamente. Guerreiros são forjados na guerra, né? Em situações de dificuldade. Não são em campos floridos, ao vento, né? Então, como o apóstolo Paulo vai falar depois, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Inclusive conflitos, né? Que a gente possa aprender sempre nas situações que são desfavoráveis. E aí, queridos, partindo, dando sequência aqui aos personagens, nós temos Silas, né? Quando Paulo teve essa divergência com Barnabé, Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e o companheiro de viagem de Paulo para Filipos passa a ser Silas, né? Silas é muito conhecido por ter sido o companheiro de Paulo, né? Naquela ocasião em que eles foram presos, em que eles cantavam, e de repente houve aquele terremoto, né? Então Silas é um personagem conhecido até em hinos, né? Que são cantados, né? Paulo e Silas, sei o quê. Eu não vou E me a gente arriscar pode aqui, né? até exemplificar aquele tipo de amizade que está com você em todos os momentos, né? Perfeitamente, Passa pela isso. prisão, passa por tempestade, passa por Tá, vamos estar junto. Pois é, e esse tipo de amizade é muito importante, porque na vida a vida é feita de altos e baixos, né? A gente não vive uma constante, né? É uma montanha-russa. E ter pessoas que estejam conosco em momentos de dificuldade nos ajuda muito a continuar a caminhada, né? Principalmente na caminhada cristã. É muito importante que o adolescente entenda a importância de ter amizades que sejam pessoas crentes, firmes, né? Bons amigos que estejam ali para qualquer situação, né? Justamente para levantar quando você precisar. Assim como quando seu amigo precisar de você, você vai estar ali também para estender a mão e passar as dificuldades junto com ele. Então, Silas é um grande exemplo, né, daquela amizade que está para todos os momentos, né? Tanto no momento de felicidade, quanto principalmente nos momentos de dificuldade. É aí que a gente vai realmente ver quem são os verdadeiros amigos quando a gente estiver passando pela prova. Um exercício importante é a gente fazer a seguinte pergunta, para cada um responder para si mesmo, fazer um momento de autorreflexão com seus alunos. Até que ponto você sofreria pelo seu amigo? Sofreria junto com o seu amigo, né? O que você faria de mais difícil pelo seu amigo? Porque a gente vive numa sociedade que não incentiva isso, que não incentiva a nossa compaixão, que só prega o individualismo, né? E essa reflexão é importante a gente fazer. Jesus, uma vez compartilhou, acredito que tenha sido palavras de Jesus, que mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor Jesus não esqueceria de nós. Então, às vezes, a gente está tão focado em nós mesmos que a gente não consegue perceber o quanto a gente tem que ser disseminador do amor de Deus, né? E o amor de Deus passa pelo mandamento, que é amar o próximo, inclusive amar os inimigos também. Então, esse é um bom momento de reflexão sobre a amizade. Silas foi chicoteado com Paulo, né? Às vezes a gente quer trazer um exemplo mais suave, assim, mas eu acho legal essas histórias da igreja primitiva, porque elas impactam, elas trouxeram os heróis da fé para nós, né? Foi, Obrigada, exatamente. professor. Exatamente, como a professora Gedidia falou, essa amizade entre Paulo e Silas foi uma daquelas que foi colocada no fogo, né? E tudo que é colocado no fogo, ele é, de certa forma, aperfeiçoado. E, dando sequência, querido, nós temos Timóteo, Tito e Filemão, que inclusive foram cartas, né, que o apóstolo Paulo escreveu para eles, né? Timóteo era um jovem de Listra, né, de mãe judia e pai gentio, né, que estava ali muito presente nas viagens de Paulo,
Inclusive, teve grande mentoria, né, como diz a lição fala, usa esse termo mentoria, um termo bem moderno, mas é bem isso mesmo que aconteceu com Timóteo. Ele recebeu orientações das mais diversas espécies ali do apóstolo Paulo, e isso é comprovado pelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para ele, né? Inclusive, são de inspiração, são de forte inspiração ministerial, né? Principalmente para aqueles que querem investir na vida ministerial. As cartas de Paulo a Timóteo são bastante estudadas, né? Ele dá dicas preciosas ali, inspiradas pelo Espírito Santo, que inclusive vai acontecer também com Tito, né? Que Tito era, assim como Lucas, não era judeu, era grego, né? E que ele ajudou a organizar ali a igreja dos cretenses, né? Na Grécia. Então Paulo também escreveu para Tito, inclusive uma epístola bem pequena, né? Dá para ler assim, coisa de minutos, mas que também são dadas lições preciosas ali sobre a cooperação, né, entre os irmãos, sobre o dever de observar a palavra do Senhor, né? Nós temos essa orientação para Tito. E Filemão também. Filemão, inclusive, foi outra carta que Paulo escreveu, né? Filemão era um dono de um escravo, inclusive nessa epístola Paulo fala sobre Onésimo, que era seu escravo e que fugiu, certo? E ele Paulo nessa fez uma carta mediação ali, uma conciliação entre isso, eles, né? vamos tentar ajustar aqui as coisas, né? Paulo até fala, olha, se Onésimo cometer alguma falta, bote na minha conta, entendeu? Porque a gente tem que estar junto, a gente tem que estar próximo, né? E lembre-se que Onésimo também é filho de Deus, né? Paulo tenta ali fazer essa reconciliação também nessa carta. E por fim nós temos Tíquico, né? Tíquico que é descrito como querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, né? Era de fato um homem muito dedicado, né? Porque para ganhar essa qualificação, realmente era uma pessoa assim, né? Que merecia muito respeito. Era Paulo É a falando, ovelha né? que todo pastor quer, né? Exatamente, E era. ele servia Era de correio, né, para Paulo também, recebendo as correio, cartas de exa Paulo. exatamente. Então, Tíquico era realmente uma figura assim muito importante, Um homem de é, confiança, né? homem de confiança, exatamente, no ministério do apóstolo Paulo, né? Obviamente, queridos, que o apóstolo Paulo contou com a cooperação de muitos outros homens, né? Mas, de fato, a lição, não, nem o propósito dela, é falar sobre todos, né? Até porque, como você, professor, você, professora, pode perceber, a gente está falando sobre só alguns aqui e sobre cada um tem muita coisa para se falar, né? Tem muito gancho que pode se pegar para falar sobre amizades, para falar sobre a qualidade das amizades, né? Então, esses são os homens, né, que são estudados aqui no tópico de número 1. Eu estou lembrando aqui, Daniel, que os adolescentes, eles têm uma característica de identificação, de necessidade de identificação muito forte. Taizinha pode corroborar ou me corrigir se eu estiver errado. Imagina. E aí, é bem possível que nessa lição eles digam assim: ah, eu sou um amigo parecido com Barnabé. Ah, não, eu estou mais para Silas. Alguém diga assim: ah, não, eu pareço mais com um Tíquico, eu sou o, como é que se diz? Eu Fiel sou o vice cooperador, né, O líder? leve trás. do líder de mocidade, né? Eu sou ali o fiel escudeiro do meu líder. Eu sou o leve trás, olha, eu sou o correio, eu que mando os recados pelo WhatsApp, né? Eu sou o secretário da escola dominical, então eu sou parecido com o Tíquico, né? E aí a gente tem que, é legal a gente lembrar que essas identificações, como a gente estava comentando antes, se você se identifica mais com um estilo de amizade de um ou de outro, mas que nós possamos nos identificar e aprender com todos eles, né? Porque quando eles vão vendo o nomezinho assim, Tito, como era Tito? Ah, Tito era assim, 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 assado, né? Eu não sei como está na lição de aluno, se tem nome por nome, mas se não tiver, e como o professor vai abordar, é bom a gente dizer, não precisa ser só como um ou como o outro, né? E a ideia é que vocês aprendam com todos.
E agora, queridos, nós passamos para o tópico de número 2, né, que vai falar sobre as mulheres, né, que tiveram uma importantíssima contribuição no ministério do apóstolo Paulo. Né? A lição começa, inclusive, Viva! falando sobre... a Lá lição vai eu, hein? fala Atrapalhando. sobre algumas... Nunca atrapalha, professor Henrique, você nunca atrapalha. Só ajuda aqui a gente. E a lição, queridos, vai É falar porque sobre as mulheres mulheres... são muito especiais, né? Ah, claro, com certeza. Por isso que tem um tópico específico, é logo no meio, né? Pois O é. local de destaque aqui da lição, né? Nem o começo, nem o fim, é o miolo, né? E nós começamos aqui, a lição traz alguns exemplos de mulheres que não vão ser tratadas especificamente, até porque vai faltar espaço e outras boas referências na Bíblia, né? A Bíblia não tem tantas referências sobre Cláudia, Ninfa, Júnia, Trifena, Trifosa e Pérside, né? Mas a lição vai começar tratando sobre Lídia, né? Lídia, que era vendedora de púrpura, né? Era mulher empresária, né? Ela foi evangelizada pelo apóstolo Paulo ali à beira de um rio, em Filipos, hospedou o apóstolo Paulo, né? E alguns estudiosos acreditam, inclusive, que a casa dela foi onde hospedou, digamos assim, a primeira igreja em Filipos, né? Começou os irmãos a se reunirem em Filipos na casa de Lídia, né? Então, a demonstrar aí que aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, sobre pregar a tempo e fora de tempo, ela foi evangelizada na beira de um rio, né? Não foi dentro de um templo, perante um púlpito, foi à beira de um rio, né? E Lídia, como empresária, ela é vendedora de púrpura, ela teve essa importante contribuição no ministério do apóstolo Paulo. Mas nós temos também Dâmaris, né? Dâmaris que se converteu naquele famoso discurso do apóstolo Paulo lá no Areópago, né? O que induz a crer que ela fazia parte da elite intelectual, né? Aquilo que a gente estava comentando, né, professora Gini? Sobre a questão do cristão intelectual, né? Então, se ela estava naquele meio ali, no Areópago, né, naquela sociedade bastante influenciada pelos filósofos, né? Grande parte do conhecimento ocidental intelectual foi construído naquela época. Hoje em dia, muita coisa é só imitação do que Aristóteles, Platão e Sócrates falavam, né? E ela se converteu, né, por aquele discurso. Então, a gente tem ali uma empresária e agora a gente tem uma intelectual, né? Pessoas de diversas classes aí se convertendo pelo poder da palavra do Senhor. E por E último, a gente mais tem uma Febe. vez, aquela história, uma comerciante, será que ela não poderia cooperar na obra de Deus, né? Mais uma lição para nós. Ou mesmo pessoas que fazem uma distinção, não, mulher pode isso, mulher não pode aquilo, né? E estava lá a presença delas, né, ajudando os ministros de Deus, os cooperadores. Isso mostra também que não havia acepção de pessoas, né? Na obra Não, do Senhor não existe isso, né? Tanto os não mais existe. humildes quanto os mais intelectuais, os que têm mais poder aquisitivo ou que têm menos poder aquisitivo, homens, mulheres, né? Há uma diversidade aí de pessoas que podem contribuir para o reino de Deus. Exatamente. Olha quanta diversidade, né? A gente já não viu até agora, né? Então, isso mostra que Deus realmente não faz acepção de pessoas. E como a professora Geridia estava falando, a formação de cada um, Deus vai usar para a obra dele, né? De uma maneira específica, né? Então, é por isso que a gente nunca pode Para os desprezar os talentos que adolescentes, Deus nos Daniel, dá. estou lembrando aqui que serve também a gente dizer assim, olha, não é porque tá no ano do Enem, por exemplo, ou você está na semana de prova, ou você está numa escola e que você está com o ensino mais puxado, você está num cursinho isolado, que você não possa ser um cooperador, né? Perfeito, exatamente. Porque as suas atividades seculares, elas são também uma ferramenta que Deus lhe dá para você cooperar com a obra de Deus, ou na Isso. escola, ou na universidade, né? No caso da gente é mais na escola, né? Dos adolescentes. Então, serve de lição para a vida toda. Todos nós que já passamos pela adolescência, a gente pode dar testemunhos para eles
de que enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, né? Enquanto a Isso não é gente verdade? investe no reino de Deus, Deus vai nos abençoando e vai nos dando muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Exatamente, perfeitamente, queridos. E para fechar, né, aqui o número de mulheres, lembrando aquilo que eu estava comentando no início, foram muito mais mulheres que cooperaram com o apóstolo Paulo, né? Mas a Bíblia não dá tantas referências profundas sobre elas. E a lição também não cabe falar sobre todas, né? Então, por isso que só foram selecionadas 3 mulheres. A última é Febe, né? Febe que cooperou ali com o apóstolo Paulo em Cencreia, né? Uma cidade ali de Corinto. E ela é muito conhecida por ter sido a portadora da epístola aos Romanos, né? Paulo faz menção a ela justamente em Romanos capítulo 16, né? Ele faz a recomendação para ela. Tamanha era a confiança que ele tinha nessa mulher, né? Uma epístola tão preciosa, com conteúdo teológico, espiritual tão grande, e ele coloca nas mãos dela, doutrinária, e ele coloca nas mãos dela e fala, vai lá entregar aquele povo, né? Então era uma mulher de muita confiança ali no ministério do E apóstolo Paulo. provavelmente de boa capacidade, de boa fluência verbal, de boa oratória, minimamente para ser entendida e compreendida, né? Com Glória a Deus por certeza. febre, Com certeza, glória a pela Deus. vida dela. É verdade. A epístola paulina, né, aos Romanos, realmente é uma riqueza doutrinária muito grande, né? Eu lembro que tem um certo autor ali da década de século XIX, mais ou menos, que ele escreveu comentário aos Romanos, se eu não me engano, foi em 10 volumes, né? Cada capítulo praticamente tinha um livro à parte de comentário. Tamanha é a riqueza, né, que essa epístola traz para nós hoje, né? E então é isso, queridos. As mulheres, né, contribuíram de forma muito significativa no ministério do apóstolo Paulo. Mas não era apenas homens e também não era apenas mulheres. O casal também contribuiu, né? A Bíblia faz referência aqui explícita, né? E aí a gente já adentra no tópico 3, a Áquila e Priscila, né? Que foram expulsos ali de Roma pelo imperador Cláudio, né? Foi ali para Corinto. Eles eram judeus, fazedores de barraca, assim como o apóstolo Paulo, quer dizer, não eram pessoas que tinham uma ocupação, né? Tinham uma profissão, né? E eles acolheram Paulo em sua casa. Aliás, grande parte dessas pessoas que a gente está comentando aqui acolheram Paulo em suas casas, né? Eram pessoas muito hospitaleiras, protegeram também, né? E Priscila, que é o casal missionário, né? Como é o título aqui do tópico 3, também foram um deles, né? Eles foram membros atuantes na igreja de Éfeso, né? E quando eu li esse título, né? O título do tópico 3, o casal missionário, eu lembro daquela frase que é muito difundida, né? Que Deus não une pessoas, une propósitos, né? A importância de a gente ter uma pessoa ao nosso lado que nos ajude na obra do Senhor, né? Ou que pelo menos, no mínimo, não atrapalhe, né? No mínimo que não atrapalhe, né? Mas o ideal do Senhor é que nos ajude, né? Que nos leve para frente, Que os dois que esteja sejam ali ao úteis, nosso né, na lado. obra do Senhor, Exatamente, os dois atuantes. sejam Isso. úteis, Vai perfeitos, né? recebendo a tua bênção, Daniel. Ô, Glória. Daniel já Já tem botei a no benção bolso. dele, já. Ah, tá concretizada já essa É, bênção? é confirmação agora, viu? Foi Ô, confirmação. Vitória, glória a Peguei, Deus. já botei no bolso, viu? Botei no Eita. bolso. Glória a Deus por isso, né? E, inclusive, esse tema, né, que é o tópico 3, que ele fala sobre o casal, é algo que pode ser tratado com os adolescentes, né? Embora eles não estejam muito preocupados em namorar, né? Embora, Embora, né? só que Embora. não, né? Só que Teoricamente, não. né? É algo que a gente pode aproveitar para falar, né? Sim, De ter um companheiro crente, namorar com uma pessoa perfeito. crente, que sirva ao Senhor também, né? Não há comunhão entre trevas e luz, pode ser tratado também nesse tópico, né? E também se É Perfeito. trata de um... relacionamento, né? Relacionamento de Isso, amizade, a gente está falando aqui, mas também exato. relacionamento amoroso, né? É importante também falar isso, que qualquer relacionamento nos ajuda a crescer, né? Isso. Se for um relacionamento saudável, um relacionamento bom, né? Um relacionamento nos propósitos do Senhor, aí realmente contribui para o crescimento pessoal e espiritual, né, da pessoa.
E uma das estratégias que a gente pode dar para eles, não só experimental, isso aqui, nada de teórico nem científico, mas uma das estratégias é, se você está na casa de Deus, se você está cooperando com o reino de Deus, e se você tem amigos no reino de Deus, a chance do seu relacionamento, né, seja ele amoroso ou de amizade, dar certo, é muito maior do que quando você está no mundo, quando você está na igreja, crente, um pé na igreja, um pé no mundo, você vai ficando mais confuso, mas quando você está fazendo, cooperando, sendo amigo da obra de Deus, né? Quando você está junto das pessoas, existe uma pesquisa que diz que você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, os coaches usam muito esse índice dessa pesquisa. Então, se você partir desse princípio de que você vai replicar muitos comportamentos das pessoas com as quais você convive, da fala das pessoas, das crenças das pessoas, se você estiver mais envolvido com as coisas de Deus, a probabilidade de seus relacionamentos darem certo é maior. Às vezes a gente tem uma fala dos adolescentes dizendo, eu não me socializo, né? Eu não sei, eu não tenho facilidade, eu tenho, alguns já usam até o termo assim, principalmente pós-pandemia, não, que a gente ainda está na pandemia, mas pós esse isolamento social que a gente teve, eles dizem assim, no consultório eles dizem, e fora também, eles dizem, eu sou antissocial, né? Eu não consigo me socializar bem. E isso, a nossa lição vem recheada de ferramentas para a gente trabalhar os relacionamentos, para a gente entender como funciona, que às vezes desentende, mas que isso faz parte. A gente está numa geração de que quando se perde um namorado, se tenta o suicídio, né? E olha o mês que a gente está. A gente está numa sociedade que precisa de um mês de alerta à perda, para a valorização da vida, né? Para não perder a vida. Então, é muito importante enfatizar que boa amizade é na casa de Deus, é sendo cooperador, é cantando no conjunto, é tendo ciclo de amizades no ciclo de oração, né? E que esse é um caminho muito bom, inclusive, para achar um namorado, para achar uma namorada, porque um bom amigo é muito mais fácil você achar um namorado de futuro, daqueles que têm futuro, do que você não ser amigo, conheceu ontem, né? Começa só da fofoquinha ali e Fica mais depois é que você sólido, né? O resolve namorar. relacionamento que Exatamente. começa com amizade. É muito mais legal. É verdade, queridos. E já, né, partindo para a nossa conclusão, né, as palavras finais, a lição diz que o apóstolo Paulo foi um grande missionário e impactou muitas vidas. Né? Alguns foram líderes, outros foram companheiros dele, outros foram, né, salvos pelo poder do evangelho. E ele é um exemplo para nós de como de como ser um bom amigo e construir relacionamentos sólidos com os irmãos em Cristo, né? Então, essa lição, como os irmãos puderam ver, é uma lição que traz um conteúdo muito rico que pode ser abordado aqui de amizades, de relacionamentos amorosos, né? Sobre a importância de ter e de selecionar boas amizades, né? Como a professora Geridia estava falando agora há pouco, amizades cristãs, né? Porque um relacionamento, ao mesmo tempo, é que ele pode te elevar muito, né? Ele pode também te rebaixar muito, né? A depender da qualidade de relacionamento que você tenha, de amizade também, né? Então, que a gente possa colocar isso bem firmemente na mente dos adolescentes, né, professor, professora, quando você estiver dando essa aula, tá certo? Eu gostaria de passar também as palavras conclusivas, né, para nossas professoras, que elas fechem essa lição, professora Thais, professora Elidia. Acho que não tem mais nem o que ser falado, né? O que ser acrescentado aqui, tantas informações ricas que foram passadas nesse momento, né? Minha orientação é ao professor, né? Que aproveite cada informaçãozinha, que seja passado isso para os seus alunos, né? Cada conteúdozinho, cada detalhe é muito importante que o adolescente possa absorver isso, né? Compreender a importância das amizades, o impacto que as amizades têm na vida dele,
E por isso é importante escolher muito bem todos os relacionamentos que nós vamos cultivar, vamos ter na nossa vida, né? E o adolescente precisa aprender isso, que não é aquele que só traz diversão, né? Muitas vezes os adolescentes gostam de estar perto daqueles que fazem rir, que vão tirar onda e tal, mas aí nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, cadê? Né? Então, é importante a gente saber selecionar verdadeiras amizades, principalmente aquelas que têm, que nos influenciam positivamente, principalmente para nos aproximar cada vez mais de Deus. Amém, Isso. glória a Deus. E corroborando com o Thaís, né? Selecionar amizades dá trabalho, gente. Não é Né? fácil, não é fácil. Não é fácil, né? Às vezes a gente, quando a gente diz selecionar, parece que a gente vai ficar numa bolha e só vai ser amigo de quem a gente quiser, mas não é isso. É a gente saber filtrar as influências que chegam até nós. A gente precisa do filtro que é a palavra de Deus, e é isso que você, professor, tem que fornecer para o seu aluno. Hoje, na nossa lição, a gente vai dar filtros para você reconhecer um bom amigo, um bom cooperador, né? Você reconhecer que imagine que Paulo deve ter tido muitos desafios com várias pessoas ao redor dele, pessoas falsas, pessoas verdadeiras, pessoas cooperando, pessoas atrapalhando, né? E a vida é assim, mas a gente tem a palavra de Deus para nos ajudar a filtrar, né, as nossas, a filtrar o que é bom, a filtrar o que é verdadeiro e a filtrar o que é eterno. Gosto muito de usar esse adjetivo, porque o que é eterno vem de Deus, né? E Deus tem vida, Ele é a vida. Fica com essa, professor. Amém, glória a Deus. E com essa, queridos, nós encerramos, né? Mais uma lição e mais uma revista também, né? Pelo menos aqui para o grupo, né? Ainda tem uma gravação de podcast, que é da lição número 13, né? Mas estamos muito felizes de ter concluído mais uma revista pela graça do Senhor Jesus, né? E se Deus Amém. quiser, né? Nos encontraremos novamente aí na próxima revista, né? Um novo Amém. Já desafio. estão disponíveis para vendas. Olha aí, tá vendo? Já estão disponíveis, adquira com antecedência, leia, né? Em relação à lição número 12, que você tenha uma boa aula, ore, peça a orientação do Espírito Santo e que Deus abençoe a sua semana, meu querido. Pai do Senhor. Pai do Senhor. A paz, Senhor. Tchau.